Olá, você em algum momento da sua vida já se sentiu preocupado, preocupada com o futuro? Em algum momento você já se pegou imaginando como será o amanhã, movido por alguma incerteza, por algumas inquietações? Se sim, eu acredito que esse momento que nós estamos vivendo, ele é um momento propício também para que, um campo fértil até mesmo para que esses pensamentos surjam. Eu quero dizer que você não está sozinho, você não está sozinha se você tem se sentido dessa maneira. Muitas pessoas têm hoje, com quem também tenho conversado, com quem tenho tido a oportunidade de dividir, de compartilhar algumas ideias, tem demonstrado esta situação, tem demonstrado esses sentimentos, porque realmente não tem sido fácil passar pelos dias que nós estamos passando. Dias de incertezas, dias de inúmeras informações, dias de disputas na área política, nesse cenário econômico que nós estamos vivendo, na saúde inclusive, pessoas que estão se posicionando de maneira muito veemente, muito forte, em alguns casos até mesmo de maneira desrespeitosa, e isso tem contribuído, pelo que eu tenho percebido, não para que o ambiente de paz se estabeleça, mas sim para que esta aflição ela surja. E quando nós olhamos para os dias futuros, para aquilo que ainda está por vir, parece que a fé ela não ganha espaço nesse cenário. Parece que o medo vai dominando, ele vai imperando de tal forma que vamos nos escondendo e nos diminuindo diante disso tudo que nós estamos vivendo. Eu quero aqui nesse momento compartilhar com você um texto da palavra de Deus e como eu falei acerca dessa sensação, né, da aflição, do temor, daquilo que vai acontecer, isso não é novo, isso não acontece apenas com você, se esse for o seu caso, não acontece apenas comigo, mas eu quero contar a história, ou reler e ler mais uma vez, a história de Abrão. Se você tem contato com a Bíblia, se você tem contato com uma igreja, você tem parentes que são cristãos, você provavelmente já conhece essa história de Abrão. E eu quero aqui então ler e procurar entender com base nesse texto e extrair desse texto algumas lições que eu julgo ser de extrema importância para nós nos dias de hoje. O texto que eu quero ler está lá no livro de Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 12, a partir do versículo 1, que está escrito assim: O Senhor disse a Abrão: Saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abraão, ele era um morador da cidade de Ur, dos caldeus, estava na Mesopotâmia, e o contexto histórico no qual Abraão está inserido, hoje, quando nós olhamos para essa experiência que ele teve aqui com Deus, para essa ordem que ele recebe do Senhor, o ambiente religioso no qual Abraão vivia era um ambiente politeísta. Né? O que é isso? Era um ambiente onde existiam vários deuses, conhecido até mesmo como deuses da família, onde uma família específica devotava a sua adoração àquele Deus específico, e este Deus, então, com base na sua crença, com base na sua fé, na fé daquela família, ele abençoava ou não abençoava diante da devoção daquele seu adorador, os sacrifícios que eram feitos em favor, em honra a esses deuses. No livro de Josué, lá no finalzinho desse livro, nós vamos tomar conhecimento que o pai de Abraão, Tera, ou em algumas traduções Terá, ele era politeísta, né? Ele tinha os seus deuses a quem ele adorava. Então, nesse ambiente onde, nesse cenário religioso de vários deuses, de politeísmo, Abraão ele ouve a voz deste Deus que lhe fala, e é importante frisar que esse é o primeiro contato de Abraão com Yahvé, com o Senhor que lhe fala, e Abraão ouve a voz deste Deus, ele não vê esse Deus, não tem uma imagem, não tem uma escultura, não tem
nada que possa ser físico nessa relação. E Abraão ouve essa voz e chama a nossa atenção muito prontamente a obediência de Abraão. Porque aqui há uma ruptura muito clara, porque o Senhor diz assim a ele: saia da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Então, a proposta de Deus para Abraão, que se manifesta nessa ordem, é que haja essa ruptura, até mesmo muito forte, porque Abraão ele precisa sair daquele seu lugar que ele era um lugar comum, um lugar que Abraão conhecia, onde ele estava estabelecido, onde era para ele, onde ele conhecia tudo e todos, onde havia segurança da sua família. Para o mundo antigo, essa relação familiar para nós é muito forte, né? Mas para o mundo antigo era mais forte ainda, porque as famílias elas cresciam dessa forma, se estabeleciam, viviam juntas durante muitos anos, se não durante toda a sua vida. E Deus então fala com Abraão aqui para que ele saia dessa terra onde ele estava vivendo, saia do meio de seus parentes, saia da casa do pai dele e vá para uma terra que Deus iria mostrar. E Abraão vai, ele vai, e aí se você depois quiser ler, acho que vale muito a pena ler Gênesis capítulo 12 ao capítulo 25, que vai contar a história de Abraão, depois a mudança do seu nome para Abraão, culminando na sua morte. Então você vai ter todo um conhecimento desse caminhar de Abraão com Deus. Mas eu acredito que para que nós possamos passar, e Abraão viveu essa experiência, porque ele é lançado nesse futuro, e ele vai caminhando dia após dia na direção desse futuro, no cumprimento da promessa que não se cumpre no momento que ele a recebe, mas ela vai se cumprir muitos anos depois, inclusive se cumprir nos seus descendentes. Não se cumpre na vida de Abraão. Abraão, o que ele tem em Canaã é um sepulcro, né, uma terra que ele compra para sepultar Sara, sua esposa, no campo de Macpela. Então, é tudo que ele tem em vida. Mas Abraão sai. E eu acredito que o que nos ajuda a enfrentar com segurança esta incerteza do futuro é essa poderosa, essa doce, essa amável, agradável voz do Senhor. O que faz com que Abraão saia? O que faz com que Abraão se lance é porque ele ouviu a voz do Senhor. Ele ouviu Deus falando com ele. Abraão sentiu essa segurança, essa firmeza, essa confiança, porque esta voz que ele fala, nós, leitores da Bíblia, tomamos conhecimento disso, é uma voz poderosa. É uma voz que cria o mundo do nada. É uma criação que os teólogos chamam de ex nihilo. Uma criação que é do nada, ela acontece do nada. Tudo veio existir com base na palavra de Deus, nas ordens do Senhor. Deus fala, as coisas elas começam a acontecer, elas começam a aparecer, a criação acontece. Deus fala com Abraão que é uma criação sua, e esta criação lhe obedece, porque essa voz de Deus ela é uma voz poderosa, e é uma voz digna e de tão poderosa que ela tem que ser obedecida. Lá em Hebreus, no Tratado de Hebreus, nós vamos tomar conhecimento de que é pela fé que nós cremos que o universo foi criado pelo Senhor e que veio então a existir por isso. Nesse tempo de angústia, nesse tempo de incerteza, nesse tempo onde nós olhamos para o futuro e não conseguimos ter segurança nele, naquilo que nos espera, nesse tempo onde muitas vozes estão falando, muitas vozes estão chegando aos nossos ouvidos, muitas vozes estão concorrendo por nossa atenção, por nossa obediência, o caminho correto para que nós possamos enfrentar com segurança, passar com segurança por isso tudo, é continuar ouvindo a voz de Deus. Desse Deus que fala com Elias, que estava na caverna amedrontado, e o chama para fora. O chama para a vida, o chama para a realidade. É o chamado de Deus para nós hoje. O Deus que fala com Lázaro, para que Lázaro também saia do sepulcro, da morte para a vida, para esse tempo, porque Deus é o Deus da vida. O Deus que fala com Saulo, que estava indo com cartas das autoridades religiosas para prender os cristãos que ele porventura encontrasse nesse caminho, na estrada de Damasco.
É um Deus que chama da morte para a vida, e o chamado de Deus para mim e para você é sempre um chamado para a vida. Portanto, viva a vida que Deus te deu. Viva esta vida com alegria no Senhor. Viva esta vida com fé nesse Deus poderoso. Viva esta vida continuando a ouvir a voz do Senhor. Essa voz que cria, essa voz que nos orienta, essa voz que nos conduz, essa voz que é extremamente poderosa. Abraão ouve essa voz e ele então sai. Que você e eu possamos ouvir essa voz de Deus, ou continuar ouvindo a voz de Deus. E eu quero terminar esse momento reflexivo nessa hora, lendo a palavra de Deus, mais um texto sagrado, que encontra-se no Tratado de Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, em versículo 2 está escrito assim, ó, antigamente Deus falou. E aí ele marca muito bem esse tempo, né? Lá no passado, antigamente Deus falou. Muitas vezes, não foi uma única vez, mas foram muitas vezes que Deus falou. E de muitas maneiras, ou seja, das mais variadas formas. Deus fala no passado, marcando um tempo lá no passado. Deus fala muitas vezes, é um Deus que se comunica, é um Deus que está em contato com o seu povo. E é um Deus que fala das formas mais variadas, é um Deus que não se prende a uma única maneira de se comunicar com o seu povo. E ele fala de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas então, esse tempo ele é modificado e passamos para uma nova fase na história da nossa relação com Deus, quando ele escreve: mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Como é que Deus fala hoje? Qual é a forma que Deus tem nos falado hoje? Deus tem nos falado através do seu Filho, Jesus Cristo. Ele que é a expressão exata do ser de Deus. Ele é o resplendor da glória de Deus e ele tem sustentado todas as coisas. Olha que interessante, pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Esse Deus que tem falado, que continua, que falou antigamente, muitas vezes, de várias formas, falou aos pais, pelos profetas, hoje fala-nos pelo Filho que é a expressão exata, que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser de Deus e que sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Esse Deus que sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa, ele tem poder também para sustentar você. Nesse tempo de inúmeras vozes, de inúmeros gritos, de inúmeros sussurros, vozes que têm trazido medo, vozes que têm produzido angústia, vozes que têm produzido aflição, vozes que têm produzido e que têm comunicado temores. A voz do Senhor, que é poderosa, tem o poder de trazer salvação, tem o poder de trazer fé, tem o poder de trazer a tranquilidade, a paz, tem o poder de trazer segurança, porque essa voz é uma voz poderosa. Que você e eu continuemos a ouvir essa voz poderosa do Senhor. Que a voz de Deus alcance guarida no meu e no seu coração. Que essa voz poderosa seja a única voz que nós estejamos ouvindo e que ouçamos durante toda a nossa vida. Que essa voz criatura, que essa voz que é poderosa, essa voz que chama, possa ser a voz que você esteja ouvindo neste momento. E que em nome de Jesus, como Deus disse para Abraão, possamos você e eu também sermos bênção nesse tempo que nós estamos vivendo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre de todo mal, em nome de Jesus.